Bom dia, meus alunos, tudo bem com vocês? Bom, ah, vocês já devem ter ouvido que a Grécia é o berço da cultura ocidental, certo? Muitas das culturas da antiguidade se perderam, não é? Como é o caso dos sumérios, do pessoal lá da Babilônia, né? Essa cultura muito antiga acaba se perdendo. Por que então que vocês acham que a cultura grega ela se perpetuou, ela não se apagou, ela não se perdeu? E ela não só não se perdeu, não só se mantém viva, como ela se expandiu para todo o Ocidente e para parte do Oriente. Então, como que isso ocorreu? Bom, muitos fatores contribuíram para isso, não é? A própria guerra contra os persas que estudamos nas aulas anteriores, a questão da democracia, da Liga de Delos, tudo isso contribuiu para que a cultura grega se tornasse uma coisa forte, impressionante, que outras nações meio que cobiçassem aquele poder que a Grécia tinha. Mas, ah, podemos atribuir esse longo alcance, né, dessa expansão da cultura grega a, a uma pessoa, não é? Estamos falando do filho do rei Filipe II, né, o jovem rei Alexandre da Macedônia. Na aula passada, nós comentamos que o Filipe II, então, ele foi assassinado no casamento de uma de suas filhas e que depois disso, seu filho, seu herdeiro, assumiu como rei. Eu só não lembro se eu comentei com vocês que ele tinha 20 anos de idade quando isso aconteceu, não é? Bom, provavelmente você conhece esse Alexandre da Macedônia pelo apelido que ele viria a ganhar depois. Ele é conhecido como Alexandre o Grande ou Alexandre Magnus. Vocês vão encontrar na maioria de livros assim ele como Alexandre Magno, porque Magno significa magnífico ou grandioso. Então, Alexandre o Grande é quase que uma tradução de Alexandre Magno. Ele recebeu esse apelido, esse título, por ter construído um dos maiores impérios que a humanidade já viu, né? Isso aconteceu ali durante o século IV antes de Cristo, né? Por volta de 340, 330 antes de Cristo. Bom, normalmente, pessoal, quando a gente fala que tal império antigo foi muito grande, a gente tem a seguinte relativização. Nossa, tal império ou tal cidade era grande para sua época, não é? Tem esse para a sua época que a gente coloca. Quer dizer que eram coisas que eram grandes para o passado, mas que comparando com coisas que nós temos hoje era até pequeno, né? Por exemplo, dizer que nossa, a cidade de Tebas era uma grande cidade, ela tinha 10 mil habitantes, e que para a época era muita coisa, não é? Mas comparando com as cidades que nós temos hoje, né? Onde uma cidade com 10 mil habitantes é uma cidade pequena. Se eu não me engano, Sumaré tem mais de 2 mil habitantes, Hortolândia, não é? Ah, são coisas que nós temos que contextualizar. Porém, o Império de Alexandre, quando alguém diz que Alexandre tinha um império gigantesco, um império enorme, não estamos nos referindo apenas à época dele. Mesmo você comparando com as nações atuais, você comparando com o imperialismo do século XIX ali, o Império de Alexandre ainda é gigantesco. Ele ocupa uma parte enorme do mundo. Ele quase que une o Oceano Atlântico com o Oceano Índico, que era uma das intenções dele fazer isso. Era uma coisa enorme. E esse cara conquistou tudo isso em menos de 10 anos, certo? Alexandre, então, aos 20 anos de idade, lembrando que ele era aluno de um filósofo grego chamado Aristóteles, né? E talvez por isso ele tinha uma curiosidade com a cultura alheia, né? Ele não desprezava a cultura dos outros, como era comum naquele período, né?
E ele gostava também de compartilhar a cultura grega. Então, ao longo das conquistas, ele fazia melhorias nas cidades conquistadas. Então, ele conquistava uma cidade, não é? E que fazia melhoria, criava bibliotecas e promovia uma fusão cultural entre a cultura grega e a cultura que ele estava dominando. Essa cultura somada de grega com outra era chamada de helenística, certo? Por que helenística? Os gregos, eles naquele período, eles se chamavam de helenos, certo? Então a cultura oriunda dos helenos era helênica, certo? Bom, então outro ponto a ressaltar é o gigantesco ego de Alexandre. Ele tinha um ego muito grande. O que é ego? Ele gostava muito dele mesmo e sempre se via numa posição muito grande, muito alta. Não é incomum encontrar registros, não é, que é onde Alexandre alegue ser um semideus, né? Ele dizia que ele era filho do deus grego Apolo. Lembrando, já tivemos uma aula sobre como era a religião na Grécia, né? Então eles tinham vários deuses, eles acreditavam em vários deuses. E Alexandre acreditava que era filho do deus Apolo, que ele era então um parente de Hércules. Quando Alexandre é coroado rei após a morte de seu pai, ele tinha um objetivo primário, que era derrotar o rei Dario III, então o rei da Pérsia. E esse rei, ele durante uma batalha, ele fugiu de Alexandre. E isso foi uma vergonha para os persas, não é? Eles não queriam mais seguir aquele rei que estava fugindo ali. E ele queria também derrotar de uma vez por todas a Pérsia e queria ser ele próprio o rei da Pérsia. Com apenas 22 anos de idade, ele parte para o Oriente para conquistar o mundo, certo? A forma com a qual Alexandre tratava as cidades conquistadas e a fuga do rei Dario III fazia com que Alexandre fosse recebido um pouco diferente na cidade. Haviam cidades que quando Alexandre chegava, ele era recebido como um libertador. Ele era aclamado. Então ele chegava com o exército para dominar essa cidade. Em vez de eles encontrarem um exército preparado para enfrentá-lo, ele encontrava pessoas na rua esperando, saudando para ver o seu novo imperador chegar. Uma coisa curiosa para se destacar foi a conquista do Egito. Sim, ele também passou pelo Egito. Quando ele chega no Egito, ele é recebido como filho do deus Amon-Ra, que no Egito era também politeístas. Amon-Ra era a figura de maior poder entre os deuses. Seria o deus do sol. Como Alexandre dizia que ele mesmo era filho de Apolo e Apolo é o deus do sol, os egípcios meio que abraçaram isso e disseram: não, você é filho de Amon-Ra. Quando o Alexandre chega no Egito, ele é coroado como faraó do Egito, certo? O rei do Egito, o governante do Egito. E ele construiu ali no Egito uma cidade chamada Alexandria. Vocês vão ver aqui neste mapa que existem várias cidades no mundo chamadas Alexandrias, porque sempre que Alexandre chegava em algum local, sempre que ele dominava alguma nação, ele ou criava do zero uma cidade com o nome dele, ou mudava o nome da capital já existente para o nome dele. Então existem várias Alexandrias pelo mundo. Alexandre, ele era, como eu disse, muito egocêntrico. Ele gostava de colocar o nome dele em todas as coisas, certo? Essa recepção que ele teve no Egito deu mais fôlego ainda para ele, deixou ele ainda com mais vontade de conquistar o mundo, não é? Após ter conquistado toda a Grécia, o Egito, a Ásia Menor, a Mesopotâmia, o Golfo Pérsico
e formado um império de proporções jamais antes imaginava, Alexandre ainda não estava satisfeito. Ele não estava satisfeito com o império que ele tinha construído. Ele havia conquistado, neste período, literalmente, o mundo que ele e seus conselheiros e professores conheciam naquela época, certo? Ele, aí cabe aos padrões da época, havia conquistado o mundo. O problema é que ele descobre que o mundo era maior. Ele decidiu que para ele seria fácil, então, que ele ia continuar avançando. Não seria um problema, ele iria avançar, 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 até que o mundo inteiro fosse dele. Porém, para os soldados de Alexandre, isto era um problema. Porque uma coisa era sair para conquistar o mundo, onde se tinha um mapa, onde se sabia a dimensão, onde se conhecia a cultura inimiga e sabia com quem você ia lutar. Outra coisa era sair conquistando, lutando com cidade após cidade, sem saber o tamanho. E se esse mundo não tivesse fim? Seus soldados então se recusaram a continuar. Lembrando que esses soldados, eles eram pessoas, tá, gente? Não eram robôs ali, não eram drones, eram pessoas. E eles tinham família, eles tinham uma vida na Grécia. Então eles convencem Alexandre a voltar. Eles já estavam próximo do rio Ganges, né? Aqui na Índia, quando eles resolveram voltar. Então olha o tamanho do território que esse cara construiu. Ele tinha apenas 33 anos de idade quando morreu. Vamos lá. Se ele foi coroado aos 20 e morreu aos 33, quer dizer que ele conquistou esse território gigantesco em 13 anos. Certo? Bom, então ele tinha 33 anos. Ele conquistou o mundo, mas não viveu para construí-lo. Sem herdeiros, seus generais, né, entraram em guerra pelo império para ser os herdeiros. Todo mundo queria ser herdeiro de Alexandre. Ele não teve filhos porque ficou lutando a vida toda e não tinha herdeiro. Então Alexandre conquistou todo mundo, juntou todo mundo numa coisa só, mas quando morre é dividido de novo. Então certo. Bom, agora o que eu quero que vocês façam? Que vocês peguem o mapa que vocês desenharam na aula passada. Você aí que entrou depois ou por alguma razão não fez, é este mapa aqui, tá? E você faça agora. Eu quero que vocês pintem da maneira que tá aqui, de parte diferente. A Macedônia, certo? Que é o local onde Alexandre começou a sua empreitada. E o resto desse mapa das conquistas de Alexandre. Então pintem cores diferentes, sabe? Segundo, por que Alexandre ficou conhecido como Alexandre o Grande? Terceira, em sua opinião, por que o exército de Alexandre não quis mais avançar? Por que o exército de Alexandre se recusou a continuar lutando? Certo, pessoal? Por hoje é só e até semana que vem.